Conta com o Bruce Lee. Vamos nessa, Samir? Vambora com o Bruce Lee. Mais uma vez, hein? Mais uma vez, Mais conte uma aí. vez, cá estamos nós. Tudo de bom por aqui? Tudo tranquilo. Eu acho que a gente devia aproveitar. Tranquilo até demais. Tranquilo até demais, não. Precisa agitar um pouco. Vamos. Conta uma história boa aí. Pode contar, pode contar. Você vai ficar assustado, tenho certeza. Eu? Olha só. Mas eu não quero A ficar gente assustado. aproveitar esse clima eleitoral para lembrar de uma história muito especial. Ah. Só que tem bunda no meio. Mas é uma coisa... E- Você fique tranquilo, porque faz sentido. Faz sentido, faz sentido. É o seguinte. Bom, Nessa vai. história, tem um beliscão nessa parte de uma dama. Alguém foi lá e pá, beliscou as nádegas da dama. Que não era bem, era mais que dama. Ah. Tudo isso é uma história real, que envolve políticos, autoridades, uma trama grande. Ah. Primeira fonte. Isso é fundamental. Para dizer, se houver alguma coisa errada, a fonte. Trata-se do jornalista Fernando Jorge, que foi muito amigo íntimo do presidente Jânio Quadros. Um amigo íntimo do Jânio Quadros. Você lembra, Sadenberg, que o nosso presidente era muito esquisito, tinha um jeito de falar muito engraçado, Bastante fazia esquisito. imposições inacreditáveis, Isso. dizia coisas absurdas, gostava de um gole, etc, etc, etc. Oh. Né? Ah. Esse foi o nosso presidente. Então, Foi prefeito de São Paulo, Foi prefeito de São governador, Paulo, presidente da presidente, República, Jânio Quadros. esse amigo dele, Fernando Jorge, muitas vezes foi almoçar com ele. Foi almoçar com o Jânio Quadros, na casa do Jânio Quadros. Ah. E ele próprio dizendo, ele se abria muito comigo, não escondia nada, falava de todas as coisas. Ele falava até sobre a vida sexual dele, longe, é claro, da presidente Dona Eloá, né, a mulher do general. Sobre isso ele não gostava de falar. É claro. E a coisa toda começou a fluir, assim, a me contar essa história. Quem me contou essa história, que eu já disse o nome, é um cara que faz O Trem. O Trem é um jornal de Minas Gerais, e foi dentro desse jornal, eu vendo esse jornal, eu vi essa história, falei com o cara, você confirma isso, confirma, disse, contar essa história. Você disse que é verdade. O jornal chama O Trem, é um jornal feito, acho que de 3 em 3, de um tempo em tempo eles fazem um jornal inteirinho, um jornal grande e tal, mas é um jornal, assim, que você lê, não é impresso, tá? Então, esse cara que me contou essa história. Agora, a grande revelação. Eu, por um direito, sou político, fui casado. Ele falando. Ele falando, né? Ele e Jânio falando. Ele falando. Né? Eu praticamente fui caçado em 1964 por causa de um beliscão que eu dei numa bunda. Por isso que eu disse que entrava a bunda na história. Isso é o Jânio falando. O cara contou que o Jânio contou para ele. Tá? Numa recepção, antes do golpe de 1964, eu havia me excedido um pouco no uísque e belisquei a rechonchuda nádega, enquanto Dona Yolanda Costa e Silva, a esposa de um grande general, o que ele era? Ele era O general Costa e Silva General Costa foi e Silva. presidente da República. Então, Foi um dos chefes do golpe de Do golpe. 64 e depois virou presidente da República. exato. Então, Ministro da Guerra e presidente da presidente da República. República. Então, General Costa e Silva e Dona Yolanda. segundo esse nosso amigo aqui, o nosso presidente foi lá e deu uma beliscada numa mulher, só que ela era a mulher do que do viria general. a ser o presidente, do general, que viria a ser o presidente. É. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, muito menos que o Jânio apertou E aí? a bunda Mas o de que alguém. aconteceu com o Jânio? Deu um inferno. Aí a relação dele com os militares desandou para baixo, né? Quer dizer, aí a coisa foi piorando. Então, uma coisa dessa que foi revelada assim, eu digo, mas isso nunca se falou disso, eu nunca tinha ouvido nisso. O cara, eu liguei para quem escreveu Fernando. isso, né? E o cara me disse que é absolutamente garantido que tudo isso é verdade, que tudo isso aconteceu. Por isso que eu digo, tem uma bunda no meio dessa história, né? E eu digo, bom, tem que contar essa história, né? Tem que espalhar mais essa história, porque eu acho muito engraçado isso, A né? história do Fernando Jorge. Do Fernando Jorge. Bom, também eu acho que não é de bom, assim, elegante você estar num lugar onde está os generais, eu não sei o quê, e você ficar enchendo o gole, né? Tomando um gole atrás do outro, chegando ao ponto de beliscar uma bunda que não devia, né? E quem era esse cara? Era o presidente do Brasil. É muito estranho, eu acho estranho o seguinte,
que eu nunca vi isso para todos os lados. Eu nunca tinha ouvido essa história. Você já tinha ouvido falar essa Não, história? tia, não. Mas também que o Jânio era meio maluco, a gente Era sabia. completamente, né? Lembra daquela foto famosa dele com o pé para cá, o pé para cá e tal, que ele estava falando, Exato. virando para cá. O Jânio era uma coisa só. Pois muito bem. Senhoras e senhores, eu acabei de revelar uma coisa que eu não sabia. Dentro do Segredo da República. alguém foi beliscar o bumbum do que viria a ser a primeira dama. Com o Bruce Lee. Até a próxima. Até a próxima, hein? Cuidado, hein?